Como fazer o cabelo parar de cair? Ou o que é bom para queda de cabelo? Essas são perguntas que eu recebo com muita frequência e eu acho que realmente vale a pena nós fazermos um vídeo mais prolongado sobre esse assunto para que vocês entendam por que acontece a queda de cabelo e quais então são as formas de tratamento e o que nós podemos fazer de forma bastante eficaz para melhorar a queda de cabelo. A queda de cabelo realmente é um sinal muito importante. Então nesse vídeo de hoje nós vamos falar o quanto que é normal perder de cabelo todos os dias, porque nós sabemos que um pouquinho de cabelo é normal que a gente perca. Vamos falar por que não adianta ficar tomando suplemento vitamínico ou combinados múltiplos de vitaminas para queda de cabelo e por que, apesar de não ser efetivo, porque muitas pessoas tomam e veem benefício, por que elas veem melhora quando tomam esses suplementos. E também lembrar que a queda de cabelo por si só não é o único elemento que leva a uma perda capilar definitiva ou a um processo de calvície muito mais avançada. Muitas pessoas têm uma perda extensiva de cabelo, então tem áreas calvas extensas, sem nunca ter percebido muita queda de cabelo no dia a dia. E a gente vai entender também por que isso acontece. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se você já conhece, se você já gosta do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, isso é importante, nos ajuda a chegar a mais pessoas. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. Bom, antes de começarmos, é fundamental que a gente entenda por que ocorre queda de cabelo numa situação normal, ou que nós chamamos de situação fisiológica. O nosso cabelo, ele tem um ciclo de crescimento, ele tem uma fase de produção da haste em que o cabelo vai crescendo, que nós chamamos de fase anágena. Isso varia de pessoa para pessoa, a velocidade que é produzido, o período que ele é produzido, mas na média é em torno de 5, 6 anos. Quando a raiz do cabelo, o folículo está nessa fase, o cabelo daquele folículo não cai e ele vai crescendo progressivamente. Porém, quando chega no final dessa fase anágena, o folículo para de produzir cabelo, a haste fica paradinha ali, ela não cresce mais. Geralmente essa fase dura uns 3 meses e ao final dessa fase o cabelo cai, para que venha um novo cabelo que vai voltar a ser produzido, um cabelinho pequenininho. Esse é o ciclo normal do cabelo. E a pessoa que não tem nenhum problema capilar, ela vai ter um pouquinho de queda todo dia e esse cabelo vai ser reposto por um cabelo novo. Observem que esse comportamento cíclico, ele é característico do folículo piloso, que é a raiz do cabelo. Nas nossas unhas, por exemplo, isso não acontece. A unha não vai crescendo, cai, fica sem, a não ser que tenha um trauma, tenha algum problema, mas naturalmente a unha não cai para que depois ela volte a ser produzida. A produção da unha é sempre contínua. Diferente do cabelo. Algumas pessoas têm essa impressão de que o cabelo também, a produção dele é sempre contínua ao longo da vida. E isso não acontece, ele tem esse comportamento cíclico. Tudo isso dentro da normalidade. Aí vem a pergunta, ok, Paulo, mas então é normal perder quantos fios de cabelo por dia? Pessoal, não há uma regra absoluta para isso. Isso também varia de pessoa para pessoa. Assim como tem pessoas que têm mais fios de cabelo no couro cabeludo do que outras, assim como tem pessoas com cabelo mais grosso, com cabelo mais fino, tem pessoas que têm uma queda maior de cabelo e uma queda menor de cabelo por dia, e isso ainda tudo dentro da normalidade. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar que o normal é até 100. Ou seja, se a pessoa perde até 100 fios de cabelo por dia, isso seria normal, e acima de 100 fios por dia, isso seria alterado. Esse número é um número razoável, porém ele tem muitas aproximações. Então, levando em conta que nós temos em torno de 100 mil fios de cabelos no couro cabeludo, que em torno de 10% estão nessa fase de repouso, que ela dura uns 100 dias mais ou menos até que o cabelo de fato se despreenda, a gente vai ter uma perda capilar em torno de 100 fios. Porém, essa variabilidade é muito grande. Por que isso é importante? Tem pessoas que às vezes têm uma queda maior do que isso e ainda dentro da normalidade, e tem pessoas que até perdem bem menos cabelo do que isso e ainda assim isso é preocupante. Na prática, como que a gente pode então avaliar se a queda capilar realmente ela está aumentada ou não? Eu costumo dizer que ninguém conhece melhor o teu cabelo, o teu couro cabeludo do que você mesmo. E no dia a dia, se você, ao lavar, ao pentear, ao manejar o cabelo, você percebe um aumento dentro daquele teu padrão,
isso é um forte sinal de alerta. De repente, um aumento muito pontual, um ou outro dia, não é uma coisa que assusta tanto, porém, um aumento consistente por semanas em que nitidamente você observa um aumento do número de fios, isso é um elemento que chama atenção. Até pode ser que não seja um problema, mas sem dúvida deve ser avaliado. Se você até é aquela pessoa que viu, conta cabelo e tem um número acima de 100 fios por dia, talvez de repente vale a pena ser avaliado, ser investigado, porém não necessariamente isso indica que você tem algum problema. Muito bem, a partir do momento então que a pessoa tem uma queda de cabelo aumentada, qual é o ponto crucial, o ponto fundamental? Nós tentarmos definir o diagnóstico, o que está levando à queda de cabelo. Lembrem que a queda de cabelo ela é um sinal de diversos problemas diferentes. Então, quando a gente fala, o que é bom para a queda de cabelo? Não tem o que é bom para a queda de cabelo. Por quê? O que vai ser bom para aquela pessoa é tratar o problema que está levando à queda de cabelo dela. Então é a mesma coisa quando a gente fala, o que é bom para tosse? Depende. Por que a pessoa tem tosse? É porque tem uma infecção? É porque é um quadro alérgico? É porque tem um problema pulmonar? Enfim, isso tem que ser avaliado e tem que ser tratado. E é justamente isso que nós vamos fazer na consulta. Então a sua consulta com o médico, com o dermatologista, com o médico especializado é fundamental. Porque aí que nós vamos conseguir definir a causa ou pelo menos exaurir o máximo de possibilidades para que a gente consiga definir essa causa. Quando você chega na consulta, o médico vai fazer então o teu histórico, que é o que nós chamamos de anamnese, doenças que você tem, medicamentos, problema de saúde, alimentação, e eu vou voltar um pouquinho nesses detalhes depois, mas também nós vamos fazer o exame do couro cabeludo, que é crucial. E nesse exame do couro cabeludo a gente vai avaliar se a densidade capilar está alterada. Tem pessoas que têm muita queda de cabelo, mas o cabelo nasce bem, a densidade capilar é preservada. Tem pessoas que têm uma boa densidade capilar, porém o cabelo está afinando em áreas mais específicas. Isso, por exemplo, é um sinal muito claro do processo de calvície ou da alopecia androgenética, que acontece tanto nos homens, principalmente a maioria dos homens tem algum grau de perda capilar induzida pelo processo de calvície, ou na região das entradas, ou na região da coroa, alguns casos mais leves, outros casos mais intensos. Porém, muitas vezes o indivíduo tem uma perda ali na entrada, um pouquinho na coroa, mas na região superior ele nem reparou ainda que está perdendo cabelo. Quando nós fazemos a tricoscopia digital, que é esse exame que nós fazemos na consulta, nós observamos que tem ali já um afinamento das hastes, sugerindo um processo de calvície. Ou mesmo as mulheres, nós sabemos que a perda capilar do processo de calvície da mulher é diferente do homem. Geralmente a mulher tem uma rarefação em toda a região superior, às vezes isso já é visível na consulta, mas muitas vezes a gente só observa essa rarefação, esse afinamento dos fios através da tricoscopia digital. Estou falando das causas mais comuns, mas nós temos também a alopecia areata, que faz aquelas áreas lisas, aquelas falhas no couro cabeludo. Pessoal, de todas essas causas nós temos vídeos aqui no canal, na verdade vários vídeos sobre calvície masculina, feminina, alopecia areata, as alopecias cicatriciais que fazem aquelas áreas inflamadas no couro cabeludo. Enfim, nós temos que avaliar se a pessoa tem algumas dessas alterações e isso nós vamos fazer no exame físico. Se houver algum desses diagnósticos, o tratamento vai ser direcionado para esse diagnóstico. Porém, muitas vezes não tem. A gente examina o couro cabeludo e ele está aparentemente saudável. É fundamental que esse exame seja muito bem feito e realmente por um médico que tenha um grande treinamento na área. Então, às vezes algumas pessoas falaram, eu fui ali no cabeleireiro, passou um vídeo. Pessoal, o cabeleireiro não é a pessoa indicada para dar o diagnóstico de doenças do couro cabeludo. Claro que um bom cabeleireiro vai ser fundamental nos cuidados do seu cabelo, na tua estética capilar, porém, para o diagnóstico e para o tratamento de doenças capilares, essa é uma atividade do médico. Nessa avaliação, então, não teve nada, o couro cabeludo está saudável, porém, na hora que a gente examina, que a gente faz uma tração dos fios, os cabelos realmente se soltam com facilidade. Nós temos até um vídeo aqui no canal falando dos cabelos que se soltam, se é com a raiz, se não é com a raiz, é um vídeo também que vale a pena ser assistido. Porém, basicamente o que a gente observa é muito cabelo soltando. Nesse caso, nós temos um diagnóstico que a princípio nós chamamos de eflúvio telógeno. E quando acontece o eflúvio telógeno, nós não temos geralmente uma doença, um problema no couro cabeludo. Nós temos uma alteração daquele ciclo que eu expliquei para vocês. Então, geralmente essa pessoa, eu gosto de dizer que ela não está perdendo o cabelo em definitivo, ela está trocando de cabelo muito rápido.
Aquele ciclo que ele é lento, demorado e cai um pouquinho de cabelo todos os dias, todo dia está caindo, nascendo cabelo numa velocidade muito alta e ela percebe muito cabelo caindo. Quando isso acontece, eu digo que o couro cabeludo ele é mais vítima do que vilão. Geralmente nós temos outras situações que levam a esse quadro de eflúvio. E aí o histórico e os exames laboratoriais podem ser muito importantes. Por exemplo, nós sabemos que o eflúvio ele é muito comum no período pós-gestação. As mudanças hormonais que acontecem no organismo da mulher favorecem muito o crescimento do cabelo. Quando se encerra esse período, após 3 a 4 meses é comum que ela tenha uma queda bastante intensa. Isso também ocorre à mulher que usa o anticoncepcional oral por alguns anos. A hora que ela suspende o anticoncepcional, ela costuma ter queda de cabelo após. Então tudo isso nós vamos identificando na história. Alterações hormonais como alterações tiroidianas podem levar à queda de cabelo. Uso de alguns medicamentos, temos um vídeo bem completo aqui no canal falando a respeito de medicamentos que induzem queda de cabelo. Por exemplo, alguns anticonvulsivantes, alguns anticoagulantes levam à queda de cabelo. Então, nesse caso, é importante que a gente identifique o medicamento e, na medida do possível, que a gente tente substituir. Então, a história do paciente vai nos ajudar muito. Alterações alimentares, uma restrição abrupta de ingestão calórica, com uma perda de peso muito rápida, cirurgia bariátrica. Eu estou falando aqui as causas mais comuns. E lembrar que geralmente a queda de cabelo pelo eflúvio telógeno, ele não acontece junto com o evento. Geralmente ela acontece 2, 3, até 4 meses após o evento que desencadeou. O que eu quero dizer é o seguinte, se o teu cabelo começou a cair hoje, não é tão importante o que aconteceu ontem ou na semana passada, mas nos meses anteriores. Vou usar um exemplo agora do momento. Nós tivemos aí uma grave epidemia de dengue nesse ano de 2024 e nós sabemos que quadros infecciosos agudos levam à queda de cabelo. Então, geralmente a pessoa tem o quadro de dengue, febre, dor no corpo, passa mal, se recupera. Algumas semanas, 2, 3 meses após a dengue, ela tem um quadro de queda intensa. Nós vimos isso muito também na pandemia de Covid-19. E esses elementos, muitas vezes, a gente recupera na história. Então, o paciente vem agora com queda de cabelo, eu examino, realmente não tem um quadro de calvície, o couro cabeludo saudável, a gente vai conversando. Uma das primeiras coisas que eu pergunto, você teve dengue nas últimas semanas, nos últimos meses? Doutor, tive dengue há 3, 4 meses, em torno de 3 meses. Essa queda é por causa da dengue. Então, todos esses elementos são muito importantes. E não raramente nós temos sobreposição de problemas. Por exemplo, nós sabemos que 1/3 das mulheres adultas tem algum grau de calvície feminina. E muitas vezes, numa fase inicial, o cabelo começou a afinar, porém ainda é sutil. E essa paciente, por exemplo, tem dengue. Quando ela me procura, ela veio pela queda induzida pela dengue, mas eu já vejo aquele afinamento. Então, o nosso tratamento visa o equilíbrio dos 2 pontos. E agora vocês vão entender por que muitas vezes essas vitaminas, suplemento, gominha ou produto que a pessoa passou no couro cabeludo melhorou a queda. Porque quando nós temos essa queda, esse eflúvio desencadeada por um elemento pontual que já se recuperou, a queda vai vir, vai durar algumas semanas, alguns meses, às vezes até 3 meses e depois vai melhorar, independente do que você fizer. Então, nesse exemplo da pessoa que teve dengue, se ela teve dengue, começou a ter queda de cabelo e começou a tomar suplemento vitamínico, ela vai melhorar. Também melhoraria se não tomasse nada. Então, por isso que eu digo que esses suplementos aí, eles não adiantam. E nesses casos que a pessoa melhora, é porque iria melhorar de qualquer forma. Pergunta muito importante. Paulo, mas as deficiências vitamínicas também não podem impactar na queda de cabelo? Então, uma pessoa que tem deficiência mais intensa de vitamina D, ou mesmo de vitamina B12, ou mesmo, não vitamina especificamente, mas uma deficiência de ferro mais intensa, nós sabemos que principalmente a mulher em idade fértil, em função da menstruação, ela tem uma perda de ferro. E sim, essas situações podem contribuir para a queda de cabelo. Nós temos vídeos específicos sobre todos esses temas aqui no canal. Porém, nesse caso, é importante que nós façamos a avaliação laboratorial para que a gente defina, então, se realmente há uma deficiência e caso realmente exista, essa suplementação vai ter que ser numa dose muito mais alta do que esses multivitamínicos. Então, às vezes a pessoa se engana porque, não, mas eu estou tomando ali um polivitamínico? Tem vitamina D, tem B12, tem vitamina C, tem todas as vitaminas. Porém, quando nós temos uma deficiência mais pontual, a quantidade de vitamina que nós precisamos é muito mais alta. Então, esses suplementos, de qualquer forma, não vão acabar ajudando. Então, é importante que isso esteja bem claro e
Lembrando também que nesse vídeo eu não estou falando de todas as causas possíveis, eu estou lembrando, repassando com vocês as causas mais frequentes e talvez até no seu caso nenhum desses elementos que eu mencionei, e isso a gente vai conseguir identificar apenas na consulta. Existe uma situação que nós chamamos de eflúvio telógeno crônico idiopático, que ele é bastante desafiador. Porque nesses casos nós temos essa queda que se torna mais prolongada e, por definição, o tempo de corte que nós usamos é de 6 meses, então uma queda mantida por um período superior a 6 meses, em que a gente examina o couro cabeludo está normal, densidade capilar normal, a pessoa não tem nada no histórico, os exames laboratoriais normais, a gente não identifica nenhum elemento que leva a essa queda. E em medicina, quando a gente não consegue achar a causa ou não se sabe a causa, a gente usa esse termo, idiopática. Então, realmente tem algumas pacientes, e é mais comumente que isso aconteça em mulheres, que tem um aumento de queda crônica de cabelo que a gente não consegue identificar a causa. Porém, para a gente dizer que não identificou a causa, é fundamental que uma adequada investigação tenha sido feita de maneira muito minuciosa. Mas isso acontece. E nessas situações, como que nós podemos então manejar? Primeiro, eu acho que nós temos que permanecer vigilantes, porque de repente a gente não achou a causa agora, mas a médio prazo a gente vai acompanhando, a gente vai investigando e a gente define uma causa. Primeiro ponto. Segundo, como a gente não tem um elemento óbvio para ser tratado, muitas vezes o minoxidil acaba sendo utilizado e eu acho que até nesses casos o minoxidil oral com resultados mais interessantes do que o minoxidil tópico. Até porque o minoxidil oral, nós sabemos que ele prolonga o tempo de crescimento do fio e ele acaba ajudando bastante. Nesses casos, uma crítica que se tem mas a gente está tratando sem saber a causa, não é o ideal. Realmente, eu concordo que não é o ideal. Mas também a partir do momento que foi-se investigado que foi possível e não se achou a causa, acaba sendo a alternativa que a gente tem. E um grande cuidado que a gente tem que ter, pessoal, muitas vezes eu vejo essas pacientes com esses eflúvios crônicos idiopáticos em que começam a surgir causas que não têm nada a ver. Critérios totalmente arbitrários de exames de sangue, de exames laboratoriais, que a gente sabe que não tem nenhuma relação concreta com a queda de cabelo e que a pessoa, ou ali profissionais das mais diversas formações, atribuem a queda de cabelo a isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nós ainda não sabemos tudo em medicina, eu acho que a gente tem muito a aprender ainda, e quando a gente não sabe um caso ou algum grupo de casos que a gente ainda não conseguiu definir exatamente o que está acontecendo, muitas vezes a gente tem que ter essa humildade em dizer, olha, nesse caso a gente ainda não conseguiu encontrar, vamos continuar procurando, agora o que a gente não pode é ficar atribuindo causas arbitrárias e tratamentos arbitrários sem embasamento científico apenas para dizer que está fazendo algum tratamento. Então, não vou negar que esses casos crônicos idiopáticos são um pouco mais desafiadores, porém, eles são a minoria. E um outro ponto que eu queria falar com vocês, que a gente comentou no começo do vídeo, a gente falou muito dessas pessoas que têm uma queda aumentada e da importância que isso tem. Lógico, a evolução, o grau de perda capilar ou o impacto de tudo isso vai depender amplamente do diagnóstico e da forma do tratamento. Porém, a pessoa que tem esse eflúvio crônico idiopático, essa pessoa não evolui para uma perda capilar igual quem sofre com o processo de calvície. Porque apesar de ter muito cabelo caindo, muito cabelo se desprendendo, esse cabelo está nascendo também. Então, o que vai determinar para uma progressão de perda capilar diária sem cabelo não é nem tanto o cabelo que cai, mas qual é a capacidade da raiz do seu cabelo em produzir um novo fio. E a pessoa que sofre só com o eflúvio, realmente não tem nenhum outro problema, a capacidade de produção é preservada. Porém, o que acontece? Como o cabelo troca com muita velocidade, cai um cabelo comprido, nasce um cabelinho curtinho, então quando a gente examina o couro cabeludo é fechadinho, mas o volume global de cabelo diminui. Isso eu sei que muitas vezes incomoda, mas ainda é muito melhor do que, por exemplo, aquele paciente que tem áreas visíveis no couro cabeludo por perda capilar. E aí também que eu queria retomar um ponto que a gente conversou no começo, que é o outro extremo. Muitos pacientes me procuram às vezes com perdas capilares muito avançadas, ou seja, áreas bem rarefeitas ou áreas lisas, sem cabelo, às vezes por um processo de calvície mais avançado, a calvície genética, que é a alopecia androgenética, ou mesmo pela alopecia frontal fibrosante. E às vezes a pessoa chega no consultório já com uma perda capilar importante e fala, nossa doutor, mas como é que eu fiquei assim? Perdi tanto cabelo ao longo dos anos e eu nunca percebi o meu cabelo caindo.
né? Como é que eu não percebi isso? E eu explico para a pessoa, não, isso realmente pode acontecer e é bem provável que no seu caso você teve aquela queda normal de cabelo, aquele pouquinho de queda de cabelo no dia a dia, porém no seu caso a raiz parou de trabalhar já precocemente e não houve substituição. Se cai um pouco todo dia e não há produção nova, a médio e longo prazo, realmente essa pessoa vai ficando sem cabelo. Então, um outro ponto que eu queria reforçar com vocês é, sim, a queda de cabelo aumentada é um elemento de alerta, é um sinal de alerta, a gente tem que investigar? Sim. Porém, se independente da queda de cabelo, você percebe áreas de rarefação, áreas de inflamação, que o volume do teu cabelo teve uma diminuição significativa, que o seu cabelo está ficando mais fino, porque uma coisa é a pessoa que sempre teve o cabelo fino, mas se você percebe um claro afinamento do seu cabelo no intervalo de tempo não tão prolongado, de alguns anos, isso também é um sinal de alerta e muitas vezes até um sinal de alerta mais importante, porque isso pode sugerir que a raiz do teu cabelo não está trabalhando adequadamente. Talvez no caso da queda, ela trabalha bem, porém o ciclo está aumentado. Então, todos esses elementos vão ser definidos na consulta e por isso que a gente não tem uma fórmula mágica para queda de cabelo. O melhor tratamento para queda de cabelo, na verdade, vai depender do problema que você tem. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.